financiar máquinas e equipamentos industriais para a sua empresa? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, está esperando o quê? Inscreva-se agora. Normalmente, quando as empresas precisam crescer, precisam aumentar o seu negócio, principalmente empresas da área industrial, a tendência natural é que elas comprem máquinas novas, que elas comprem novas tecnologias, que elas comprem novos equipamentos. E a nossa recomendação sempre foi aqui de que equipamentos e máquinas a serem adquiridos pelas empresas não sejam financiadas com recursos próprios, não sejam financiadas com recursos das próprias empresas. Sim, existem linhas especiais de financiamento destinadas especificamente à aquisição de máquinas. Você sabia disso? Pois muito bem, desde 1964 foi criado um fundo específico para financiamento de aquisição de máquinas industriais. Ele é chamado de FINAME. É um tipo de financiamento no qual, quando você vai procurar a instituição financeira a qual você possui conta, ela pode se usar desses recursos para financiar a compra de uma máquina para a sua empresa. Nós sabemos que normalmente, quando se compra uma máquina, a máquina tem uma vida longa, maior, ela tem uma vida útil maior do que normalmente outros equipamentos. E considerando essa vida útil do equipamento, o retorno que a máquina pode dar para o seu negócio e principalmente o ganho que você vai ter a partir da implantação daquela máquina nova, o governo tem uma modalidade, repito, que se chama FINAME, na qual as taxas de juros geralmente são mais baratas, o próprio equipamento serve como garantia do pagamento do financiamento e, obviamente, você pode organizar com o banco que vai te financiar com base nesse recurso do FINAME, de forma a você pagar parcelas em prazos pactuados em que a máquina já começa a ser utilizada, a ser produzida e te dá o devido retorno. Então, são vantagens as quais a gente pode lançar mão dentro de um modelo de financiamento em que o seu negócio vai prosperar, o seu negócio vai crescer, vai desenvolver com recursos de terceiros, ou seja, não são recursos da sua própria empresa que vão ficar parados ou travados a partir desse financiamento. O FINAME foi concedido com a ideia do aumento do parque fabril do Brasil, do aumento das indústrias no Brasil. Então, geralmente, as taxas de juros praticadas pelo tipo de modalidade de financiamento, que é custeado, que é gerenciado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, chamado BNDES, tende a ter taxas menores. Dependendo da situação, a taxa costuma girar na faixa de 1% ao mês. Se você considerar que a nossa taxa Selic atual, que é aquela taxa de referência que nós já falamos aqui, utilizada pelo Banco Central, ela está na ordem de 10,5%, pagar uma taxa de juros na ordem de 12% ao ano, comparado com ela, é uma taxa muito próxima. Então, é uma taxa baixa nesse sentido. Você ainda pode trabalhar com o banco uma carência de pagamento de juros, uma carência de pagamento das parcelas. E como o próprio bem é a garantia do banco, já que o banco vai manter de alguma forma esse bem alienado, vinculado ao financiamento, você não vai precisar de recursos externos, nem de avalista, nem de fiador. O próprio equipamento pode ser usado como garantia. Isso te dá mais leveza na aquisição desse recurso. Então a questão é, se você tem a intenção de ampliar sua empresa, de ampliar seu parque fabril, de adquirir mais máquinas, mais equipamentos, busque o FINAME como recurso. Converse com o gerente do seu banco, com o gerente da sua conta bancária, bata um papo sobre as modalidades de financiamento que pode se utilizar para a aquisição de máquina e você vai ver que o FINAME é um dos modelos de financiamento com custos mais baixos, com prazos de carência para pagamento das parcelas e com garantias do próprio bem a serem adquirido, o que vai te garantir que, dependendo da modalidade de aquisição que você fizer, você vai ter um prazo para pagamento que já poderá coincidir com a instalação da máquina, com a instalação do equipamento e ele já sendo utilizado na sua produção, o que vai te dar mais tranquilidade e o próprio retorno gerado pelo equipamento utilizado já vai ser utilizado para pagamento do financiamento.
É como se você pegasse um recurso com alguém, financiasse e o próprio recurso pagasse a operação. Então é uma modalidade que te dá tranquilidade, te dá segurança e o mais importante, garante a atualidade do seu parque fabril. Pensem nisso.